Bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Uma alegria ter você aqui conosco para juntos sermos edificados pelo Espírito Santo. Eu sou o pastor Eliseu Melchior, estou aqui para falar sobre a lição de número 5 do quarto trimestre de 2024. Eu atuo como pastor auxiliar aqui na sede em Joinville e também na coordenação da Escola Bíblica Dominical. Vamos aprender juntos e eu recomendo que você compartilhe este vídeo com alguém, se servir de edificação para a sua vida, e também se inscreva aí no nosso canal para acompanhar as próximas postagens e publicações. Lembrando que este vídeo, esta pré-aula, não substitui a presença no domingo pela manhã aí na sua congregação para ser edificado junto com os irmãos. A lição de número 5 do quarto trimestre de 2024 traz por título A Promessa de Salvação. Então você já entendeu que nós vamos falar sobre soteriologia, um assunto importantíssimo para a vida do cristão, para a compreensão teológica de cada irmão. Então, se dedique e peça também a graça de Deus para repassar não apenas conhecimento teórico, mas também que o Espírito Santo possa trabalhar nos corações. O texto áureo está registrado lá em João, capítulo 5, versículo 24, e a verdade prática diz o seguinte: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo, a esperança de todos nós. Veja então que o assunto a ser tratado nesta lição, neste domingo, é sobre a maior promessa de Deus para o ser humano. O assunto sobre salvação é um dos mais importantes temas que consta na Bíblia Sagrada. Então precisamos ter sabedoria e garantir que todos os irmãos compreendam o que estamos estudando. Os objetivos são entender biblicamente a promessa da salvação, mostrar a natureza da promessa e refletir a respeito da importância desta promessa e também a perseverança nela. Pois bem, a doutrina bíblica da salvação, ou soteriologia, leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. E é utilizado aqui, citado aqui na lição, o capítulo 3, versículos 16 e 18 de João 3,16, que é o nosso texto áureo, né, conhecido por todos. Neste texto, mostra a promessa da salvação, a natureza e também a perseverança. Isso já vai entrando aqui no primeiro tópico para nós aprendermos sobre a promessa da salvação. Antes de adentrar o primeiro tópico, eu quero deixar uma dica para você que é professor e aluno também. Além da lição que a nossa CPAD lança a todo trimestre, e é a nossa base do estudo todos os domingos, eu recomendo também que você tenha o livro-texto, que também é lançado em conjunto com a lição. Por quê? Porque na lição há um limite de caracteres a cada capítulo, então não consegue expandir muito a ideia. Mas no livro-texto, geralmente, os comentaristas aprofundam um pouco mais a visão e a defesa teológica, então é muito importante você ter também o livro-texto para suas consultas e aprendizado. Inclusive, eu vou citar aqui alguns detalhes, alguns pontos pensados diretamente do nosso livro-texto. O livro-texto traz uma introdução, inclusive, sobre esse assunto, demonstrando desde o momento em que Adão e Eva, o momento da queda, o distanciamento de Deus, o momento que Deus imolou um animal inocente, derramou sangue pelo homem culpado, já direcionando para Cristo. Então, já entra no primeiro ponto sobre uma maravilhosa salvação, falando da importância e a necessidade de o homem ser salvo. Esse distanciamento que há entre o homem e Deus causado pelo pecado. E todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia Sagrada, o proto-evangelho aponta para Cristo em várias indicações, várias tipificações apontam para Cristo. A lição, no primeiro tópico, uma maravilhosa salvação, vai trazer o exemplo de Números 21, quando fala sobre a serpente de bronze no deserto. E cada pessoa que olhasse para a serpente alcançaria a cura, né? Tinha a sua maldição removida. Também tipifica Cristo, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos traz redenção,
para a nossa alma carente de salvação. Então, tudo indica para Cristo. Toda a Bíblia Sagrada indica para Cristo. E é isso que nós precisamos que os perdidos compreendam. É claro que não é um trabalho somente nosso de argumentação, mas é um trabalhar do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, trazendo à tona o Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16 deixará claro que existe salvação para todos os homens, mas o versículo 18 tem dois segredos que aqui é enfatizado na lição. O primeiro, versículo 18, deixa bem claro que quem crê não será condenado. Após a queda, exerce sobre nós um juízo de morte. O resultado, o salário do pecado é a morte. Mas quem crê não será condenado. Crer em Jesus Cristo. Há uma necessidade de crer e se entregar a Ele. Mas o segundo ponto é de quem não crer já está condenado. Há um juízo sobre aquele que não crê, que está distante de Deus. A salvação é um presente para todos que creem em Cristo Jesus. E nós precisamos pregar e anunciar esse evangelho. Esse primeiro tópico da lição, dividido em 3 subtópicos, que é maravilhosa salvação, obra de salvação e o Salvador, então ele começa apresentando quão grande e quão maravilhosa é esta promessa de salvação para todos nós e quão necessitados nós estamos. Ao longo de toda a Bíblia, o verbo salvar, que vem do grego, traz o sentido semelhante à salvação e pode referir-se a alguns pontos. Deixa eu citar aqui o que se aplica à salvação. Livramento material e temporal de perigo, sofrimento e etc., como consta lá em Mateus 8 e Mateus 13. Também a salvação espiritual e eterna concedida imediatamente por Deus aos que creem no Senhor Jesus Cristo, como por exemplo em Atos 2, 16, Romanos 8, Efésios 2, 1 Timóteo 2 e 4. Também as atuais experiências do poder de Deus em livrar da escravidão do pecado, como exemplificado em Mateus 1, Romanos 5, 1 Coríntios 15. Também salvação, refere-se ao futuro livramento dos crentes na segunda vinda de Cristo para os seus santos, constituindo-se no livramento da ira de Deus, que será executado nos descrentes ao fim desta era, como também o livramento da destruição eterna, como registrado em Romanos 5. Também refere-se ao livramento da nação de Israel no segundo advento de Cristo. Refere-se aos homens em Cristo, que lá em Lucas 19, 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Refere-se aos que permanecerem até o fim no período da grande tribulação, conforme Mateus 10 e Marcos 13. Refere-se ao crente individual que, apesar do perdão, de perder o galardão no futuro tribunal de Cristo, não perderá sua salvação, conforme consta em 1 Coríntios 13 e 15, e também capítulo 5, e refere-se à libertação das nações no milênio, conforme registrado em Apocalipse 21 e 24. Então, esta maravilhosa salvação refere-se a todas essas formas ou estas esperanças para o cristão. Envolve o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a sua efetividade alcança a todos esses aspectos que nós citamos aqui. O segundo ponto, a obra de salvação, então fala um pouco sobre como se dará e como será isso, né? A providência, o que é esta obra de salvação? É uma providência de Deus para salvar o ser humano da sua condenação eterna. O justo juízo para quem pecou e o salário do pecado sendo a morte. Agora o Senhor provê toda uma forma de trazê-lo à comunhão e ser justificado, não agora ser morto por causa dos seus delitos e pecados, mas ser salvo. E aí, no Evangelho, na Bíblia Sagrada, especialmente o Antigo Testamento, vários exemplos são citados deste livramento, de salvação que aponta para Cristo, né? Livramento de prisão, livramento do dilúvio, curas da saúde, livramento de ameaças. Mas a salvação da alma refere-se ao que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder
do pecado e da condenação eterna. Todas estas outras coisas normais não se comparam à salvação eterna. Este é o Evangelho. Salvar a alma, salvar o homem dos seus pecados e do seu destino, que seria o inferno, e agora é o céu. Mas quem pode proporcionar isso? Terceiro tópico, o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador. Não há outro caminho. Precisamos deixar isso bem claro. Não há outra coisa que possamos fazer. Nós mesmos não teríamos a capacidade de alcançar. É somente em Cristo Jesus, o nosso libertador. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Na verdade, todo ser humano foi corrompido pelo pecado. Todos nós estamos em pecado, mas precisamos de um Salvador, e ao aceitarmos a Cristo e declararmos como nosso Senhor e Salvador, agora alcançamos salvação pela graça dele. Esta é a promessa de salvação que toda a Bíblia trata. Este é o Evangelho que nós pregamos. Salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Eu creio que você que está me assistindo já foi alcançado, já entendeu, já entregou a sua vida a Cristo. Se ainda não o fez, eu te convido a aceitar a Jesus e agora ser livre de uma condenação eterna, viver uma vida a caminho do céu, em comunhão com o Senhor, em comunhão com Deus. Segundo ponto, fala sobre a natureza desta promessa de salvação. E aqui vamos entrar nos aspectos da salvação que são muito importantes. Este segundo tópico é dividido em dois subtópicos, três subtópicos que são justificação, regeneração e santificação. A justificação trata-se de declarar justo. Alguém que está condenado, ele deveria ser punido, mas agora ele foi declarado justo, não por seu próprio mérito. Ele foi absolvido, não sendo mais condenado. Agora ele está salvo. Não porque ele se tornou justo, mas porque ele foi declarado. Isso é o resumo, né? Em termos bíblicos, justificar ou justificação não significa que o pecador foi tornado justo, mas que ele foi declarado justo. Ou seja, ele foi livre da culpa, ele foi livre do merecimento da punição divina. Por causa de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados. Agora temos plena paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que é necessário nós sermos justificados? Porque nós não temos como justificar a nós mesmos. O livro-texto vai trazer sobre a incapacidade de o homem de justificar-se por si mesmo diante de Deus. Não temos desculpas, não temos como transferir a culpa, como Adão tentou fazer, ou tentar ludibriar a Deus. Não existe, somos culpados. Precisamos de uma justificação. A ira de Deus, para ser satisfeita, precisa deste sacrifício. O sacrifício perfeito é Cristo. Também não adianta usarmos a lei não justifica, a lei na verdade aponta, Paulo traz isso. A lei nos leva a conhecer que estamos em pecado. A lei também mostra a extensão do pecado e as suas consequências. Não tem como nós nos justificarmos através da lei, porque nós não conseguimos cumpri-la. Existe a necessidade de alguém que tenha retidão, santidade, e isso é tipificado somente na pureza do Cordeiro Imaculado. E este alguém é posto em sacrifício, é um interposto em sacrifício pelo homem para justificá-lo diante de Deus. E Cristo é a fonte da nossa justificação. É a graça de Deus. Não é por nosso mérito, não é pelas obras, mas é por Cristo, pelo seu amor. A expiação que foi paga, toda a pena foi paga no Calvário. Os pecadores perdoados, porque a redenção foi alcançada através do sangue de Cristo.
não apenas na benignidade, na bondade de Deus, mas também na sua justiça. Então, Jesus pagou. Essa justificação é porque alguém pagou pelos nossos pecados. Não foi apenas coberto e deixado assim. Não, a justiça foi executada. E o meio desta justificação, como nós alcançamos isso, como nós tomamos posse deste presente, é através da fé. O meio da justificação é a fé. O homem é incapaz de demonstrar justiça pelas suas próprias obras, mas aceitando a justiça de Deus por meio da fé, agora ele é tornado salvo. Então, é isso que nós precisamos pregar e anunciar, que aceite o sacrifício de Jesus, confesse-o como único e suficiente Salvador. Paulo reforça ainda que as obras não salvam ninguém, mas justificam a fé. Tiago corrobora e acrescenta, dizendo que aperfeiçoam a fé. Paulo condena as obras da lei com o objetivo de obter salvação. Tiago exalta as obras que são resultado da fé. Ou seja, Paulo fala sobre alguém que está tentando alcançar a salvação pelas obras, e Tiago está falando de alguém que já alcançou salvação, então o resultado são as obras. Quem é crente em Jesus, ele apresenta boas obras. Mas isso é a justificação. O segundo ponto, ou o segundo tópico, fala sobre a regeneração. Fomos justificados, fomos declarados justos, agora é este novo nascimento que acontece em nós. A regeneração trata-se do novo nascimento. Uma pessoa que nasce de novo, passa por um processo de transformação interior, sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, através do poder do Espírito Santo. Precisamos desta experiência, eu creio que você já passou por ela, do novo nascimento, da regeneração. E esta regeneração é de natureza espiritual, mas ela exterioriza na nossa forma de agir, de pensar, de vestir e a nossa conduta, o nosso testemunho diário. Quando a pessoa crê em Cristo e aceita como único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados, agora ele é regenerado. Quem não é salvo em Cristo nasce uma vez e morre duas vezes, morte física e espiritual. Mas quem é salvo em Cristo nasce duas vezes, nascimento físico, nascimento espiritual. E só morre uma vez, que é a morte física. Né? Que nós possamos todos ter alcançado esta graça, sermos regenerados, já somos nova criatura. Quando passamos ou é procedido o ato do batismo, o batismo em águas, ele simboliza exatamente esta morte para a velha vida e nascimento, renascimento junto com Cristo para esta nova vida. Este símbolo da regeneração, uma obra que é feita diretamente pelo Espírito Santo, nos tornando em nova criatura, vivemos em novidade de vida. Uma vez que nascemos de novo, agora passamos a fazer parte da família de Deus. Não mais como criaturas, mas agora filhos. Somos filhos de Deus. Então, nós precisamos nascer de novo. Por que a pessoa precisa nascer de novo? Qual é a necessidade dessa regeneração? Somente sendo justificado não estava bom? Mas nós, para termos comunhão com o Senhor, para sermos cidadãos do céu, precisamos passar e vivenciar todo o processo de santificação que entrará no terceiro tópico, né? Primeiro, por que nós precisamos desta regeneração? Porque o homem não pode mudar de reino espiritual por si mesmo. Não pode pular do mundo carnal, a condição de carnalidade, para o mundo espiritual por si mesmo. Precisa nascer espiritualmente, precisa ser regenerado. João 3,6 vai dizer assim, ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem, vindo do pecado, herdando a natureza adâmica, ele é do reino da carne, ou seja, o reino das trevas. Mas através do novo nascimento, através da regeneração, agora ele tem vida espiritual, ele tem acesso a Deus. Nós não poderíamos, digamos, ascender ao reino espiritual pela nossa própria força ou pela nossa natureza carnal.
somente através de Cristo. Segundo motivo por que necessitamos regeneração, porque o ser humano precisa nascer de novo, é porque o homem está morto espiritualmente. Está morto em delitos, em pecados, e só Cristo pode dar-lhe a vida através desta regeneração espiritual. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se nós queremos ver o reino de Deus, ter acesso ao Pai, ter comunhão com Deus, precisa nascer de novo. Terceiro motivo por que nós precisamos nascer de novo é porque a natureza humana é perversa e carece de santidade. Sem santidade ou santificação, o homem não pode ver a Deus. O homem é tendencioso para fazer o mal. Então, para ter uma vida espiritual, precisa nascer espiritualmente. Assim como para ter uma vida normal, natural, a pessoa precisa nascer, né? Nascer naturalmente. Então, esse é o motivo da regeneração. Precisamos nascer de novo. Graças a Deus que nós já somos crentes, já vivemos, temos vida espiritual e comunhão com o Senhor. Agora o terceiro ponto, que é a santificação. A santificação tem o aspecto posicional e tem o aspecto contínuo, né, progressivo. Esse terceiro ponto, falando sobre a santificação do aspecto imediato, ou seja, quando a pessoa já é alcançado por Cristo, é justificado, ele é santificado de maneira posicional, imediatamente. Tanto é que algumas cartas da Bíblia vai falar aos santos, né? Aos santos que estão em tal lugar. Nós somos os santos, por causa dessa santificação imediata ou posicional. Mas também existe a santificação progressiva, contínua, é a salvação em andamento, como diz um determinado teólogo. Nós vamos sendo santificados e vamos buscando cada vez mais santidade. A etimologia da palavra santo nos mostra que vem do latim e originalmente queria dizer algo que era estabelecido segundo a lei, aquilo que tinha se tornado sagrado. Então, a mais elevada definição desta palavra é o próprio Deus. Deus é santo. A santidade do Senhor não há limites. Junto com a palavra santo vem já esta palavra santidade, né? Santidade refere-se a um estado de espírito, ou seja, a qualidade de alguém que é santo. A santidade permeia todas as páginas da Bíblia Sagrada e é uma das principais mensagens transmitidas por Deus aos seus filhos no processo de salvação. A santidade continua a ser indispensável no relacionamento entre o obreiro e os seus liderados, no dia a dia, entre os membros, na conduta com todas as pessoas. Vivemos em santidade. Então, a natureza, qual é a natureza da santificação? Ainda no terceiro subtópico deste segundo tópico, né? A natureza da santificação, a santificação é um processo espiritual que inicia na conversão e prossegue por toda a vida do crente até a morte ou ao seu encontro com Cristo. É o estado vivencial daquele que é santo e que vive em santidade. A falta de santificação anula os efeitos da regeneração e da justificação. Esse é um ponto importante para qualquer contrariedade e outras visões que vierem por aí. O que nós cremos é que a falta de santificação anula os efeitos da regeneração e da justificação. Alguém pode se afastar do Senhor e perder a sua salvação. Então, qual é o período em que a santificação existe? A santificação ele é ao mesmo tempo um ato e um processo, desenvolvendo-se em dois períodos. Primeiro, o período inicial, que nós falamos ali, os dois pontos, né? O período inicial ocorre simultaneamente com a regeneração e a santificação. É o aspecto posicional e prático da santificação. Imediato, é simultânea ao aceitar a Jesus e declará-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É sinônimo, praticamente sinônimo com justificação e regeneração. Então, o crente que aceita Jesus é tornado santo. Ele passa da morte para a vida, deixa de ser um perdido, ser imundo, e agora ele é declarado justo e santo perante Deus.
No aspecto prático, o crente passa a demonstrar que é uma nova criatura. Demonstra que as coisas velhas passaram. Aceitou Jesus, é declarado santo. E já começa a apresentar essa santidade, esta nova vivência, esta nova criatura. Mas também a fase progressiva da santificação, que é um processo que nós todos estamos passando. O Espírito Santo nos moldando a cada dia, nós também nos deixando submeter e nos esforçando em prol desta mudança. É uma santificação progressiva, testemunhando através das obras, demonstrando a sua fé, na maneira prática, no dia a dia. Então precisamos vigiar contra a carnalidade. O comentarista enfatiza o seguinte: há crentes que são carnais, se arriscam a perder a sua posição diante de Deus, mas aqueles que estão num processo de santificação, eles vão melhorando a cada dia. A santificação progressiva envolve todas as áreas da vida do cristão: o pensar, o agir, as atitudes, os gestos, palavras, a vida espiritual, a vida familiar, profissional, moral, financeira, enfim, todas as áreas. A sua santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. Então exige também uma negação do eu carnal, do eu mundano, e a busca pela santificação até alcançar a fase final, que é a glorificação. Segundo Bancroft, a santificação tem início no começo da salvação do crente, é coextensiva com a sua vida nessa terra e atinge o seu clímax ou perfeição quando Cristo voltar. A fase final da santificação é o coroamento de uma vida consagrada a Deus em obediência à sua palavra. Então, na fase progressiva, o cristão avança em direção ao alvo, para alcançar o alvo. Mas na vinda de Jesus, nos manifestaremos com Ele em glória, até o nosso corpo ser semelhante ao corpo de Jesus. É o momento da glorificação. Não haverá mais perigo. Aí então não haverá mais perigo de cair, de pecar, de se desviar, de se contaminar com as coisas desse mundo. Então, enquanto nós não fomos glorificados, estamos no processo de busca da santificação, o Espírito Santo nos dirigindo, nos incentivando e nós também nos esforçando. Enquanto estamos nesse processo, há perigo de cair, há perigo de nos afastar. Mas quando chegar a glorificação, que é a fase final da santificação, aí não cairemos mais. E aí estaremos com Cristo. Glórias a Deus. O livro ainda traz alguns pontos aqui, que são os meios da santificação. Vou apenas citar aqui. A santificação acontece da parte de Deus, por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, da parte do homem, pelo seu esforço pessoal, mediante a fé em Cristo, com dedicação total a Deus, andando em Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, não deixando o pecado reinar, dominar sobre o nosso corpo, mortificando as obras do corpo, apresentando o corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, glorificando a Deus no corpo, conservando o corpo irrepreensível para a vinda do Senhor, renunciando ao pecado. Então esses são os meios da santificação. Cada uma dessas frases, definições, tem uma infinidade de versículos para corroborar e confirmar. É o modo que nós continuamos nesta santificação progressiva até a glorificação. E o terceiro tópico da lição, já estamos encaminhando para o final. O terceiro tópico é a promessa e perseverança na salvação. Dividido em 3 subtópicos que fala: a base da promessa de salvação é Cristo. Fala no tópico 2 sobre a apostasia individual. E fala no tópico 3 sobre a promessa e a segurança da salvação. Então, a base desta promessa é Cristo. Todo o centro é Cristo. Todo o nosso evangelho, a nossa pregação deve ser cristocêntrica, porque a salvação está em Cristo. O nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação.
Foi escolhido um povo dentre as pessoas pecadoras que se arrependeram, creram em Jesus como Senhor e Salvador. E agora a igreja de Cristo é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível pela obra consumada no Calvário, por Deus, por Cristo Jesus. Mas há possibilidade de apostasia individual. Não creia em alguma pregação fácil, algum evangelho por aí, que não crê e que não anuncia que podemos nos afastar e perder a salvação. Nós cremos que pode acontecer apostasia individual. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, as pessoas podem resisti-la. João 3, 18 ao 20 registra isso. Também mostra que os que receberam, experimentam o amor, perdão de Deus, podem romper esse relacionamento. Deixe isso claro para os alunos. Rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra. Isso se trata de apostasia doutrinária. Rejeita a palavra, a Bíblia. Também alguém tornando-se novamente escravo da prática do pecado. Isto é apostasia moral. Ele voltou para a lama, ele voltou para o pecado. Então, denominamos apostasia, que implica numa rebelião contra Deus, um abandono proposital da fé que nos foi entregue, e há diversos registros bíblicos que confirmam esta possibilidade. Atos 14, 1 Timóteo 6, Hebreus 2, infinidade de versículos para comprovar que se alguém não estiver sempre em manutenção com a sua vida, sua comunhão com Deus, sendo santificado, buscando sempre apresentar o corpo sacrifício vivo ao Senhor, buscando executar todos os meios da santificação, ele pode entrar em apostasia, ele pode se afastar da comunhão e perder a sua salvação. Mas há uma promessa para nós nos mantermos. Essa é a promessa e a segurança da salvação. Terceiro tópico. A promessa de salvação nos traz uma certeza. Uma certeza que o apóstolo Paulo também escreveu lá em Filipenses 1:23. Ele diz assim, de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Ele gostaria de estar com o Senhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. A morte para nós é uma passagem para estar com o Senhor. Não tememos a morte, pelo contrário, devemos ansiar pelo momento que nos uniremos com o Senhor. Os que creem em Cristo, se submetem a Ele como seu Senhor, mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Que todos os dias possa testificar o Espírito Santo em nosso coração, testificando que somos filhos de Deus e mantenhamos esta comunhão plena até o momento do arrebatamento. O texto bíblico diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Está registrado em Hebreus 3, versículos 12 ao 14. Que nós possamos nos manter cada vez mais próximos do Senhor, em comunhão com o Senhor, vivendo em Cristo, guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Então, a grande promessa que alcançamos, a promessa da salvação. A conclusão é de que esta promessa nos lembra que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus. A salvação depende de Deus, que estende a mão, mas é necessário que nós aceitemos humildemente esse sacrifício e nos esforcemos para continuar em santidade. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Eu espero que você tenha uma excelente lição no domingo pela manhã, possa aprender junto com os irmãos e que o Espírito Santo continue dirigindo, falando ao teu coração, que todos possamos continuar a caminho do céu e estarmos juntos na glória quando o Senhor para lá nos levar. Deus abençoe. Aproveitando este final do vídeo, da lição, eu novamente peço, compartilhe esse vídeo com alguém, inscreva-se nesse canal, logo estaremos postando mais materiais e que Deus nos abençoe.